Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Luciana Galo e hoje eu vou falar para vocês sobre feedback. Bom, por que feedback é uma ferramenta tão importante na gestão de pessoas? Primeiro, porque ele possibilita um maior alinhamento dos colaboradores com os objetivos e as estratégias do negócio. O feedback também motiva os profissionais, motiva os colaboradores, ao dar a eles o reconhecimento do trabalho realizado. Porque a gente vai ver que feedback não é só feedback corretivo, é um feedback também de reconhecimento. E o feedback de reconhecimento, ele ajuda na motivação dos profissionais. O feedback proporciona uma maior proximidade entre o líder e o seu liderado, fortalece o vínculo. O feedback é importante porque ele traz mais confiança para o colaborador. Ele se sente mais seguro, ele sabe que ele pode contar com a ajuda do seu líder, com a ajuda da empresa para melhorar algo no seu desempenho. O feedback também, ele é importante porque ele traz um alerta para o colaborador para aprimorar as suas habilidades ou para ele tomar conhecimento daquilo que não está funcionando no trabalho dele, aquilo que não foi positivo, evitando assim que ele seja pego de surpresa. Você talvez tenha vivido isso, você nunca recebeu um feedback, né, ou tenha visto alguém que nunca recebeu, de repente é pego de surpresa em uma demissão. Né? Então o feedback ele é um alerta também, ele serve desse alerta para evitar o elemento surpresa. Né? E ele diminui também o que a gente chama de turnover, que é essa demissão, essas demissões, né? Essa contínua mudança de pessoas, de quadro de pessoas no trabalho. Então o feedback ele é uma ferramenta muito poderosa para isso. O feedback faz da empresa um local melhor para se trabalhar. Ele proporciona ao colaborador um ambiente propício de aprendizado. A partir do momento em que ele percebe, né, tendo maturidade, claro, mas ele percebe que o líder e a organização têm interesse e cuidado nas pessoas. Né? Um bom feedback, um feedback bem dado, é também um momento de aprendizado daquela pessoa. Então, por tudo isso, por todas essas justificativas, nós precisamos, de uma vez por todas, estar atentos e dar mais feedbacks, estar mais abertos para receber feedbacks, criar uma cultura de feedback na nossa organização. Mas o que vem antes do feedback? Bom, é muito comum que as pessoas sejam admitidas, né, sejam contratadas para um determinado desafio, para uma determinada função naquele trabalho, e não se dá clareza dos papéis e responsabilidades que a pessoa precisa ter. Muitas vezes o líder que contrata, né, apoiado pela área de pessoas da empresa, ele não traz a clareza, olha, eu espero isso aqui de você, né, esses comportamentos, essa entrega. Né? Muitas vezes a gente fica no óbvio, ele sabe qual é a função, ele sabe qual é a vaga para a qual ele está sendo contratado e está tudo certo. Não está tudo certo. Antes de eu dar um feedback daqui a 3, 6 meses, enfim, né, o tempo que for, eu preciso ter deixado muito claro para aquela pessoa, ao ser admitida, o que eu espero dela, quais são as atribuições, né, quais são as normas e regulamentos da empresa. Eu já vi, né, já presenciei pessoas que disseram, olha, eu era líder de alguém e, né, depois de 3 meses eu fui dar o primeiro feedback, fui falar algo com a pessoa e a pessoa falou, mas isso não estava nas minhas atribuições, eu não fui contratado para fazer isso. Percebam a importância da gente gerar essa clareza? E a gente também precisa gerar clareza sobre a cultura da empresa, né? Sobre qual é a missão, a visão da empresa. É preciso deixar isso muito claro. Luciana, mas ele se aplicou para aquela vaga, ele tem que saber isso, né? Ele sabe, ele é um profissional experiente. Não existe o óbvio. Nós precisamos acabar com essa coisa de que é óbvio que ele sabe, é óbvio que ele é um profissional experiente, né? A gente vai diminuir muitos ruídos de relacionamento, os ruídos de comunicação, se a gente começa a dizer esse óbvio. Então, antes de qualquer feedback, eu preciso dar essa clareza. E eu preciso dar também uma coisa muito importante. Eu preciso deixar o caminho aberto para pedir, né, para que essa pessoa possa pedir, né, e para que eu possa dar apoio no processo de desenvolvimento. Nós não nascemos prontos. Nós não vamos para nenhuma empresa, para nenhuma função, para nenhum cargo 100% prontos.
Então, se eu, enquanto líder, né, dou esse apoio, trago essa abertura, né, me coloco sempre à disposição do outro para ajudar, eu abro um caminho propício para que o feedback possa, sim, ser um movimento de aprendizado daquele colaborador, daquele liderado. E aí, quando a gente fala de feedback, eu falei um pouquinho antes, né, que feedback não é só o feedback negativo, e não é. Existe o que a gente chama de feedback positivo. O feedback positivo, ele é um reconhecimento, né? É algo que a pessoa fez que deu certo. É um comportamento que eu desejo e que deve ser repetido por aquela pessoa, que foi um bom comportamento, foi uma boa postura, né? Então, muitas vezes, se eu não dou esse reforço, se eu não trago esse reconhecimento, eu posso, inclusive, impedir que aquela pessoa repita, né? Eu não dou, muitas vezes, a motivação. Então, quando eu dou um reconhecimento, né, quando eu falo, dou um feedback positivo, quando eu faço um elogio, isso tudo é feedback, né? Aí, o que eu faço? Eu reforço o comportamento que eu quero que a pessoa faça. Né? Isso serve para a gente também, né? Perceba quando a gente faz algo que uma outra pessoa reconhece, elogia, né? Admira e fala, eu quero repetir aquilo. Então, isso é o que a gente chama de feedback positivo. Existe o feedback corretivo. Esse sim é o que a gente mais conhece, que é o feedback que a função dele é corrigir um comportamento para melhorar os resultados, né? Para melhorar os relacionamentos. Então, eu quero mudar um comportamento, uma postura, e aí eu dou um feedback corretivo. E esse é o nosso maior desafio, né? Tem gente que até tem dificuldade de dar feedback positivo, de elogio e reconhecimento. Mas vamos, né, a gente deve concordar que o feedback positivo é muito mais fácil de se dar do que um feedback corretivo. Existe ainda o que a gente chama de feedback insignificante. O que é um feedback insignificante? É aquele em que é genérico, ele é vago, ele é inespecífico. Eu não sei o que eu fiz para receber aquele feedback. Então, por exemplo, olha, fulano, você tá de parabéns, hein? Parabéns pelo quê? O que eu fiz? Olha, Paulo, não faz mais isso não. Não faz mais isso o quê? Percebam? É um feedback vago, inespecífico, me deixa perdido, me deixa sem entender. E esse feedback não é um feedback interessante de se dar, nem positivo vago, nem negativo vago, né? Então, isso é o que a gente chama de feedback insignificante. E nós temos ainda o que a gente chama de feedback ofensivo, que esse é pior ainda, né? Esse é aquele feedback que ofende, que despreza. Um feedback, às vezes, que tem preconceito nele, são aquelas observações, né? São aqueles momentos em que era preferível você ficar calado. E é interessante que essa classificação, ela vem de um livro que chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem, de Richard Williams. É um livro muito interessante, um livro fácil de ler, mas muito interessante. E ele diz o seguinte, imagine, vocês vão ver isso na apresentação, essa imagem de um balde cheio de água. O Richard Williams diz que tanto o feedback positivo quanto o corretivo, eles enchem o nosso balde imaginário de água, né? Eles são material para que a gente possa trabalhar, né? Eles são insumo para que eu possa entender o que eu estou indo bem, o que eu não estou indo bem. Só ao passo de que o feedback insignificante e ofensivo, eles estão embaixo, eles furam esse balde. Ou seja, eu custo, né, a encher esse balde com água, dando feedbacks, reconhecendo, pedindo a pessoa para melhorar o comportamento. E aí um ofensivo insignificante, eles simplesmente furam esse balde. Então, o objetivo é, vamos dar mais feedbacks positivos e corretivos e evitar os feedbacks ofensivos e insignificantes. E aí, rápidas dicas de como dar bons feedbacks. Bom, primeiro, age de maneira cordial. Use um tom de voz adequado, sem se mostrar impositivo, agressivo, autoritário. Tenha empatia e sensibilidade para se colocar no lugar do outro enquanto você estiver dando esse retorno. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Perceba as feições do outro, perceba como que o outro está, né? Se pergunte como que o outro está naquele momento, né? Perceba se aquela pessoa está passando por um momento difícil ou não. Tudo isso faz parte da empatia, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, para aí sim dar um bom feedback.
Tenha sempre em mente 4 elementos do feedback. Contexto, ou seja, por que que você está dando aquele feedback? Por que que melhorar aquele comportamento? Por que que mexer naquele comportamento é importante naquele momento para o time, para a pessoa? Né? Qual é o comportamento observável? Né? O que que você está observando que realmente precisa melhorar? Porque aqui a gente está falando, né, nesse ponto, de feedbacks corretivos. Porque, mais uma vez, o feedback positivo, o elogio, ele é mais fácil de se dar. Né? O terceiro elemento que precisa estar sempre num bom feedback é dizer para aquela pessoa qual é o impacto daquela postura e daquele comportamento no geral, né? É dar para a pessoa por quê, né? Por que que fazendo aquilo ela está impactando o quê? Ela está atrapalhando o quê? E por fim, o último elemento de um bom feedback, expectativa. O que que eu espero do outro? Né? Não deixe o outro, é óbvio que ele entendeu o que que eu estou falando. Não existe o óbvio. Diga claramente o que você espera do outro. Forneça o feedback em tempo ótimo. O que que é um feedback em tempo ótimo? Não é esperar 6 meses, 1 ano. Né? Nós já tivemos caso, eu já ouvi esse caso, né, de um dos nossos clientes. Foram 13 anos esperando para dar um feedback. Pessoal, 13 anos, você imagina, né? Pode parecer inacreditável, mas é verdade, né? Mas 6 meses, 1 ano, a pessoa já não lembra. O tempo, e também o tempo ótimo não é aquele que você está no calor da emoção, da raiva, né? E você vai dar, que aí você provavelmente vai falar em tom agressivo. Então, o feedback em tempo ótimo é aquele que você não deixa esfriar muito, né? Aquele comportamento, aquela conversa que você precisa ter, mas também você não dá de imediato, no calor das emoções. Seja específico, indique o processo ou comportamento a ser melhorado ou reforçado. Evite generalizar ao julgar as pessoas. Dê exemplos, faça analogias, aponte as partes que merecem revisão. Dê exemplos, não vá para achismos, né? Dados e fatos, comportamento observável, né? Com dados e fatos, com exemplos, aquele dia, naquela reunião, aquele momento, tá? Ah, mas vai parecer que eu estou anotando, não importa. O feedback, quando você dá dados e fatos, a pessoa tem a possibilidade de entender realmente, de lembrar daquele momento. Às vezes ela não estava consciente naquele momento. Certifique-se que a pessoa está compreendendo a mensagem. Pergunta, você está entendendo? Né? Você tem alguma dúvida sobre isso que eu estou te falando? O feedback não é só um monólogo. A pessoa vai poder falar. E prepare-se para lidar com as justificativas e a não aceitação. Infelizmente, quando a gente fala de feedbacks corretivos, a grande maioria das pessoas não tem maturidade para lidar com esse tipo de feedback. E aí vem justificativas, né? A pessoa não aceita, a pessoa, né, fala, ah, não, mas você não entendeu bem assim. Quando isso acontece, uma dica muito importante é, quando a pessoa estiver dando muita justificativa, sendo muito reativo, para, né? Fala, olha, vamos continuar essa conversa depois? Vamos continuar esse feedback depois? Estou sentindo que você está sendo muito reativo, está se justificando muito. O objetivo dessa conversa não é isso. Não é te punir. O objetivo dessa conversa é te ajudar, né? Para que a gente possa juntos encontrar uma melhor solução. Então, vamos conversar depois? Aí, normalmente, a pessoa depois chega menos reativa, com menos justificativas. E, por fim, como eu posso receber, né, feedbacks? Porque o feedback eu só não dou, eu não só dou feedback, eu recebo. Não importa se eu sou líder, não importa se eu sou liderado, não importa qual é o grau de hierarquia que eu tenho dentro da organização ou da minha área, eu também devo estar preparado para receber feedbacks. E como eu me preparo? Primeiro, sendo humilde. Sendo humilde para reconhecer que todas as pessoas, inclusive eu, você, apresentam aspectos que merecem ser aprimorados. Então, procure ouvir atentamente, com humildade, sem fazer interrupções. Dê abertura para que as pessoas cheguem até você. Tem pessoas que eu já vi andando dentro dos corredores de cabeça baixa, para ninguém falar com elas, para ninguém chegar, né? Ou se trancam dentro de uma sala. Dê abertura para que as pessoas possam chegar. Evite contestar, justificar, corrigir, né? A mesma coisa que a gente não quer quando a gente dá um feedback, não seja essa pessoa que se justifica o tempo todo. Lembre-se, o feedback é sobre o seu trabalho.
não sobre a sua pessoa. Isso é preciso ter maturidade. Ele não está falando nada contra mim. Ele está falando algo sobre o meu trabalho, sobre o meu comportamento, que eu preciso ajustar para trabalhar melhor, para entregar melhor, para ter um melhor relacionamento no meu ambiente. Então vamos tirar, né? Vamos sair dessa autorreferência. Tenha maturidade para entender que é um momento rico para você. Ouça com calma e com atenção. Reflita sobre o que foi dito. Verifique se faz sentido para você e, ao final, agradeça. Se você fizer isso, você já está demonstrando um grau de maturidade muito maior do que muitas pessoas. Parafraseie, ou seja, repita o que foi dito para certificar que você entendeu, né? Fala, olha, você está me dizendo isso, é assim mesmo? É essa a sua observação? A pessoa fala, não, você entendeu errado, é essa coisa aqui que eu estou falando, né? E aí você vai ajustando. Demonstre interesse e curiosidade. Se a pessoa não dá exemplos, peça esclarecimentos. E por fim, após receber um feedback, faça um plano de metas de desenvolvimento. Conserta aquela atitude, né? Muda aquela postura, né? Entra com disciplina para fazer aquela mudança de comportamento que foi dada para você a oportunidade no feedback. Bom, é isso sobre feedback. Eu espero que vocês, né, tenham aproveitado e nos vemos em breve.